Vida e Saúde de volta. Hoje a gente está conversando sobre a melatonina. Você aí sabe o que é? Já aprendeu com a gente aqui? Doutora Abigail está dando uma aula falando dos benefícios da melatonina, esse hormônio que nós produzimos e que precisamos cuidar para que ele continue sendo produzido na medida que a gente precisa, né, doutora? Sim, com certeza. Esse hormônio tão importante, né, que nós vimos que não é só na regulação do ritmo circadiano, mas em várias outras funções do corpo. Deixa eu saber o seguinte, doutora, se eu produzo pouca melatonina, eu vou dormir mal? Que tipo de sono eu vou ter quando eu não produzo melatonina suficiente? É um sono superficial ou é um sono com várias acordadas, né, várias interrupções? Como é que é essa história? Então, a melatonina, ela ajuda para induzir o sono, mas também na manutenção. Então, vai estar ligada, assim, com a qualidade do sono. Claro que o sono em si, de qualidade, tem vários fatores ali para acontecer, né? Não é só a melatonina, mas ela é fundamental, principalmente para eu poder adormecer, né? E me ajudar a manter, né, dormido durante a noite. Agora, você disse que a melatonina é produzida numa glândula aqui no cérebro, a glândula pineal, se eu não estou enganada, mas ela também é produzida em outras áreas. Recentemente está se percebendo isso. Como é que é essa história também, doutora? Sim, ela se tem visto que também é produzida na maioria parte das células do corpo e especificamente trabalha numa organela chamada mitocôndria, que tem a ver com a respiração celular, energia celular, e ali também se produzem radicais livres que a melatonina vai atuar como antioxidante, ou seja, diminuindo esses radicais livres, esse envelhecimento celular. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, existe uma queixa muito frequente de cansaço, de falta de energia das pessoas. Isso, né, nós temos esse poderoso instrumento ali da melatonina como sendo, né, um fator ali bem importante para nos ajudar nessa energia celular, nesse rendimento, né, durante o dia. E isso tem a ver, sim, né, também com a produção de melatonina no nosso corpo. Gente, se você está se sentindo cansado, de repente até deita, dorme. Mas eu fico ali 7, 8 horas, durmo, mas eu acordo cansado. Pode ser, tem que analisar todos os fatores, né? Mas pode ser que a sua produção de melatonina não esteja acontecendo de maneira eficaz. Agora, doutora Abigail, no bloco anterior você falou muito sobre o estilo de vida, né? Se eu tomo um pouquinho de sol, você falou da dieta. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão, porque aquilo que eu como vai produzir uma substância que vai ativar a produção da melatonina, é isso? A serotonina? Sim, nós precisamos, né, de uma matéria-prima para toda essa produção acontecer, que é o triptófano. O triptófano é um aminoácido que se encontra em vários alimentos. Então, por exemplo, no grão de bico, na lentilha, na ervilha, no arroz, no milho, na banana, no kiwi. Esse triptófano, sim ou sim, precisamos consumi-lo, ou seja, tê-lo da alimentação. E esse triptófano vai se transformar em 5-HTP, depois em serotonina, hormônio da felicidade, e ele à noite vai se transformar em melatonina. Então, para toda essa cadeia acontecer, a gente precisa dessa matéria-prima que obtemos da alimentação. E será que eu devo comer esses alimentos que são ricos em triptofano, logo antes de dormir? Porque você fala aí de grão de bico, de kiwi, de banana, né? Eu tenho que comer antes de dormir ou ao longo do dia já vai ajudar na produção, doutora? Ao longo do dia já vai ajudar na produção. E se for à noite, ótimo. Mas sempre lembrando que um dos fatores para ter boas noites de sono é um jantar cedo, né, para não atrapalhar ali o descanso, que todo o corpo se prepara para o repouso, e se temos uma digestão ali pesada à noite, isso não vai acontecer. Isso até dificulta a produção de melatonina. Um jantar, né, mais tardio e mais
pesado, né? Então, nós podemos sim consumi-lo, mas o jantar deveria ser ali umas 3, 4 horas antes do horário de dormir, idealmente, né? Claro que hoje em dia é difícil, mas o mais cedo possível vai facilitar também essa produção. Mas o corpo, ele consegue, né, todos os minerais, vitaminas, proteínas, ou seja, aminoácidos que consumimos, ele usá-lo, né, armazená-los e usá-los na hora certa que precisa. Então, já ao longo do dia, se consumirmos, vai ajudar. Olha que interessante. Eu quero saber se outros hábitos do nosso estilo de vida podem atrapalhar, como, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo também, o etilismo, né? Hoje em dia se fala assim. Isso também pode interferir nessa produção de melatonina, doutora? Sim, vários hábitos, né? E até uso de medicações automedicar-se, né? Por exemplo, como Cialis, ibuprofeno, cetoprofeno, já se tem visto que interfere ali na produção de melatonina. A vitamina B12 em excesso, alguns fatores, né? Então, sempre a premissa se algo está precisando de medicação, no meu critério, né, eu estou tendo dor de cabeça, que seja, poder consultar com algum profissional, com algum médico e tentar ir buscar na causa do problema para solucionar. Não só tratar o sintoma, dor de cabeça com esse anti-inflamatório, que vai me solucionar na hora, mas que vai me trazer outros prejuízos a longo prazo. E, neste caso, até interferindo na produção desse hormônio tão importante. Olha só, gente. Agora, será que a falta de sono ou a insônia, ela tem assim tanta influência no início de doenças, né? Uma influência mais direta no início de doenças importantes, ou as doenças que mais matam hoje, por exemplo, doutora, aqui, são as doenças relacionadas ao sistema do coração, né? O sistema circulatório. Sim, justamente por este hormônio ser bem importante na função antioxidante, anti-inflamatória, né? Já o estilo de vida atual, com alimentação rica em gorduras, por exemplo, em açúcares, vai favorecer uma inflamação crônica, o estresse elevado, a contaminação ambiental, os tóxicos que se possam ingerir, como tabaco, álcool, outras drogas. Tudo isso vai favorecer a que o corpo entre em um estado de inflamação. Perdemos o áudio com ela aqui. Doutora, voltou. Perdemos o finalzinho da sua fala, acho que é um probleminha técnico. Então, tudo isso vai favorecer, você falou que tudo isso, né, os poluentes, o álcool, o tabagismo vai favorecer, aí eu perdi aí a sua fala. Certo. Então, todos esses tóxicos, né, do ambiente ou que a pessoa consuma vai ser essa base de inflamação. E essa é a base das doenças de hoje em dia, né? Então, por isso que sim, estilo de vida vai ser, assim, determinante nessa produção, nessa fisiologia do corpo. Agora, pense o seguinte, gente, a nossa vida é muito louca. Provavelmente, se você mora numa cidade e dependendo da fase da vida que você está, mesmo já aposentado, você às vezes presta um apoio aí para sua família, né, para os filhos. Nós recebemos esse estímulo da doença, que a doutora Abigail mencionou aqui, o tempo inteiro, todos os dias. Se a gente está com um corpo que está bom para brigar com esses estímulos, ótimo. Mas se a gente está dormindo mal, ou se a gente está piorando tudo isso com o estresse, né, com a correria, com a má alimentação, a gente está realmente abrindo caminho para que as doenças entrem e enraizem na nossa vida. Agora eu quero trazer uma situação aqui, doutora Abigail, que é aquela situação da viagem, quando a gente vai para um lugar, muda o fuso horário, né, e aí a gente sofre lá no local e depois quando volta sofre de novo, porque a gente precisa readequar o nosso relógio biológico. É o famoso jet lag. Explica pra gente como é que fica a melatonina nessa jogada aí de horas a mais, horas a menos, dia, noite trocados.
Uhum. Justamente aí que entram as indicações, né? Todo mundo pode ouvir, nossa, se a melatonina é tão boa, então vamos suplementar, né? Porque ela traz muitos benefícios. Mas a melatonina exógena, né? Ela tem algumas indicações e a que você está mencionando teria uma delas. Por exemplo, quando a pessoa viaja e tem um fuso horário, uma diferença, né, grande de horas de um lugar para outro, onde a pessoa está indo, né, quem já passou por isso sabe, tem vontade de dormir quando para ficar acordado e assim. Então, nesses casos, suplementar a melatonina pode ser bem interessante porque vai ajudar a pessoa a não sofrer com isso tanto, né? A ajustar novamente esse relógio biológico. A mesma questão acontece com os trabalhadores em turnos, por exemplo, trabalhadores de saúde, médicos e enfermeiros que têm que dar plantão à noite, que tem vários horários durante a semana que vai mudando, né? Então tem que dormir de dia, por exemplo, ou até seguranças também. Então, nessas pessoas pode ser bem efetivo, sim, suplementar e tomar essa melatonina. E depois, né, os idosos, né, como a gente comentou, a melatonina vai diminuindo a produção naturalmente conforme a idade, então pode ser que essas pessoas tenham bastante dificuldade por conta de produzir menos. Então, ali pode ser outra indicação de suplementação da melatonina. E, né, está em estudo, né, algumas crianças com síndrome de hiperatividade, né, autismo, que se possa ver, mas ainda está em estudo. Mas o melhor, né, nós temos todas as ferramentas para ajudar o próprio corpo a produzir naturalmente, né, como nós falamos. Então, tem vários aspectos aí do estilo de vida que vão ajudar essa produção natural. Doutora, eu não sei se você tem a resposta para essa pergunta, porque a melatonina ela tem sido estudada e aprofundada mais e mais recentemente, né? Mas será que existe uma contraindicação, pessoas que não devem tomar melatonina? Ou uma ingestão exagerada, uma ingestão por acidente, em excesso, pode ter efeitos colaterais? Quais seriam esses efeitos, doutora? Uhum. Então, a melatonina se tem liberado na Anvisa como um suplemento alimentar, né? Só que ela pode ter algumas interações com medicamentos, como anticoagulantes, imunossupressores, né? As pessoas que precisam estar mais imunodeprimidas porque ela aumenta, né, ali a imunidade, então pode interferir. Em alguns casos de pessoas tomarem antihipertensivos, né? Então, sempre é importante a pessoa, antes de suplementar por conta própria, poder consultar com seu médico, né, para ver se essa pessoa vai estar sem riscos, né, sem nenhum risco de interação medicamentosa. E assim, o mais fisiológico possível é melhor, no sentido que às vezes a pessoa também toma por conta própria e acaba tomando doses muito altas, que pode sim trazer efeitos adversos, como tontura, sonolências, dores de cabeça, náuseas, e também se é a longo prazo tomado assim por muito tempo, talvez interferir um pouco com a própria produção natural do corpo. Então, a premissa é, se for suplementar ou se quiser suplementar, sempre poder consultar com seu médico. Olha, então, embora tenha todos esses benefícios e o acesso não seja assim tão difícil da melatonina, você já entendeu, né, que é preciso tomá-la com auxílio, com a direção, com a guia de um médico ou de um profissional aí te acompanhando e entendendo o seu contexto. Se você é trabalhador noturno, ou se você está vindo de uma viagem, ou se você está num momento crítico, com dificuldade e está precisando descansar, mas é o profissional junto de você que vai fazer essa escolha, tá? Vamos pensar agora nessa produção orgânica, eu vou dizer, vou chamar assim, tá, doutora? Aquilo que o nosso corpo pode dar conta. Medidas simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia podem ajudar, melhor dizendo, na produção da melatonina, tá bom? Ó, uma dieta saudável certamente é muito bem-vinda. Exatamente.
e principalmente alimentos ricos em triptófano, né? Que falamos que é a matéria-prima para isso acontecer, né? Se não tivermos a matéria-prima, não vai ter como, né, esse hormônio ser produzido. Ainda dentro desse contexto de dieta, doutora, eu sei que existem alguns alimentos que são estimulantes e acabam interferindo no sono, tá? Os ricos em cafeína, por exemplo, ou outros estimulantes, até uma pimenta, né? Para algumas pessoas mais sensíveis, a própria vitamina C pode ser um energético, né? Atrapalhando o sono. Quando eu estou pensando focada numa alimentação pró-melatonina, vou dizer assim, e aí eu consumo esses outros alimentos estimulantes, existe aí uma competição ou não tem nada a ver? Melatonina vai funcionar independente do cafezinho que eu tomar? Então, a melatonina, a produção, né, ela vai se ver dificultada. Talvez eu tenha até a matéria-prima, né, mas nesse ciclo ali, para que ela se produza, teve alguma falha no meio, então não vou ter essa produção adequada, né. Questão da cafeína, por exemplo, que acontece? Ela interfere realmente na indução do sono, e tem algumas pessoas que dizem, mas eu durmo igual, né? Tomar meu cafezinho ou não faz diferença, mas se tem estudado que a cafeína também interfere nas ondas do sono, então diminui as ondas lentas, as ondas do sono profundo. Então, vai interferir na minha qualidade de sono. Então, realmente, vai atrapalhar esse sono. Como nós estamos falando só da melatonina, mas o sono em si, para ser de qualidade, tem vários fatores, né? Então, a questão de ter boa proporção de sono profundo é fundamental para essa sensação de restauração, né? Ao levantar. Vários fatores ali que vão me determinar que seja um sono de qualidade ou não. Então, a gente está falando especificamente de melatonina, mas tem os outros fatores ali que podem interferir. Por exemplo, a questão da cafeína. E a cafeína não está só no café, mas tem várias bebidas, né, que contêm cafeína. Então, cuidar ali o consumo, sobretudo depois do meio-dia, 2 horas da tarde, porque ela pode durar em nosso corpo 12 horas. Então, podemos ter, né, todos os efeitos ruins, vamos dizer, de interferência por 12 horas. E se pudermos eliminar, melhor, né, da nossa vida. Muito bem, vamos dar uma olhada em outra questão aqui que pode ajudar a gente a produzir melhor a melatonina, que é a exposição à luz solar. Doutora, eu preciso seguir aqueles 15 minutinhos por dia, já é o suficiente? 20 minutos? Então, a luz, né, ela é super importante. Nós sempre falamos, né, do sol, pela vitamina D, que é fundamental, um imunomodulador, mas a luz em si tem propriedades. Por quê? Porque é ela que vai ajudar na produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. E a gente vê, né, países mais calorosos, onde tem mais sol, as pessoas são mais alegres, né? Porque justamente só a luz brilhante ajuda a produção de serotonina. E como falamos, ela à noite vai se converter em melatonina. Então é fundamental ter exposição à luz, especialmente nas primeiras horas do dia, que é o pico maior de produção de serotonina. Então, ter essa exposição à luz e de manhã, super importante. Abre a janela desse quarto, deixa a luz entrar aí nessa casa. Vamos dar uma olhada agora em outro fator importante para a produção da melatonina? Alimentos ricos em triptofanos. Isso mesmo. Vamos relembrar, que doutora. É um aminoácido, né, que nós consumimos da alimentação, né? Só reforçando, milho, arroz, aveia, grão de bico, lentilha, ervilha, castanhas do Pará, de caju, frutas como banana, kiwi, tomate, espinafre. Então, assim, não é difícil, natural, né? Vai ter o que necessitamos. Não é difícil, gente. Tem mais uma questão, vamos trazer aqui na tela. O que ajuda você a produzir a melatonina? Atividade física. Alguma em específico, doutora? Na verdade, assim, toda atividade física, e especialmente aeróbica, mas
duas, assim, anaeróbica e aeróbica são fundamentais, e de resistência de força se tem visto assim muito importante para a questão de saúde no geral, mas ela vai aumentar o sono profundo. Então essa qualidade de sono vai ser melhor com a atividade física. Doutora, a gente ainda tem a última recomendação aqui, que seria muito relacionada ao estilo de vida moderno. É a diminuição das luzes artificiais, além das telas do computador, do tablet, do celular. Às vezes uma luz dentro do quarto, né, de um aparelho eletrônico, ou uma luz que vem pela janela do poste que fica na rua. Isso tudo também pode prejudicar, doutora? Sim. A premissa fundamental para a produção de melatonina é escuridão. Então, quando há luz, o corpo entende, opa, é de dia, eu não vou produzir ainda melatonina porque está de dia. Então, a pessoa ainda não sente vontade de dormir, não tem esse cansaço, para se dizer, que vai levá-lo ele a dormir. Então, hoje, né, temos essa questão de luzes artificiais. Então, poder preparar umas 2 horas antes do horário de dormir o ambiente, né, luzes mais amareladas, evitar a luz branca, né, que tem mais emissão de luz azul, telas, se puder colocar no modo noturno, telas mais amareladas, e deixá-las à parte, né, 1 hora pelo menos antes de dormir, pegar um livro. Tudo isso vai ajudar a fisiologia do corpo para que a melatonina possa ser produzida. Então, eliminar ou diminuir as luzes é fundamental. Olha, pensa aí em como é que você pode fazer isso hoje. Talvez, se você está dormindo aí depois da meia-noite, se você conseguir diminuir 15 minutos hoje e depois diminuir mais 15 minutos amanhã e fazer assim progressivamente, você não vai ficar ali rolando na cama igual um hambúrguer, né? Vai para um lado, vai para o outro sem dormir. Não, vai de 15 em 15 minutos até que você consiga reduzir esse horário tardio para ir para a cama, desligando todas as luzes da casa. Faz o teste. Faz o teste para ver se você vai dormir melhor e vai acordar mais descansado no dia seguinte. E lembrando, né, doutora Abigail, que toda mudança, inclusive para o bem, gera uma adaptação. A gente tem que dar tempo para a mudança fazer efeito, né? Sim. Como eu sempre digo aos meus pacientes, pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Então, não desestima as pequenas mudanças. Talvez não é aquela, né, meta grande que você gostaria, mas começa aos poucos, 15 minutos, né? Se propõe 15 minutos mais cedo, mas foca nisso, né? Coloca assim claramente essa meta e você vai conseguir. Isso te vai dar tantos resultados, vai te empolgar e te trazer qualidade de vida que você vai querer continuar e cada vez mais. Eu sempre digo, a qualidade de vida é algo tão bom, é algo tão assim empolgante que você não quer voltar para trás. Então, começa por pequenas ações que você terá grandes resultados. Grande doutora Abigail, nossa gratidão por essa aula que você deu aqui mais uma vez, doutora, e que Deus te abençoe, viu? Igualmente. Doutora, eu vou divulgar aqui Muito o seu... obrigada, Teru. Tá, eu vou divulgar aqui o seu Instagram, ela tá lá no Instagram como @doutora.abigail.balone, você tá vendo aqui na sua tela, dra.abigail.balone com 2 L's. Que Deus te abençoe mais uma vez, doutora. Obrigada. Até a próxima. Até. Ó, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta você vai acompanhar aqui o último episódio do Vida e Saúde na AMA. Ainda você vai ver as notícias de saúde no nosso boletim com Flávia Souza. E a receita tá por conta desse sanduíche com queijo vegetal sensacional. Não sai daí não, a gente volta já.